Eu avisei no vídeo anterior que a eliminação do Yuri podia acontecer. Pode subir com esse seu presente. Nádia Pessoa, vai lá, garota! Vai lá e se joga! Dividir votos num reality show nunca funciona. Aliás, como é que pode funcionar uma estratégia dessas? Eu disse lá que a Jaqueline queria fora Black e o ADM dela aqui fora queria fora Nádia. Como que isso ia dar certo, gente? Nunca funciona. Eu avisei que não dá pra subestimar, usando as palavras aí da própria Nádia, a torcida dela. Eles disseram que iam fazer isso. Inclusive, eles chamaram a Dona Sônia das Lan Houses e conseguiram meter voto para salvar a Nádia da roça. Então a gente tem que contar realmente com o voto da gente, mas para isso tem que ter todo mundo. Esse que tava lá foi R$2.000, 50 máquinas, R$2.000. Mandaram a nota e a gente já fez o Pix para reservar e vai ser até a final. Vai estar alugada essa... Já tá certo isso? Já tá certo, até o final falaram. O cara falou lá, fez um vídeo, postou lá, fez um vídeo. Gente, do que vocês estão falando mesmo? Deu certo. Eles demonstraram muita força e mostraram que sim, a Nádia tem tudo para chegar na final da Fazenda. Pode até ser eliminada, mas para isso vai ser preciso muito empenho e engajamento das demais torcidas. Inclusive, eles disseram isso ontem. Agora, é crucial mesmo esse empenho e engajamento. A torcida da Nádia é muito forte, a gente sempre soube disso, como eles são engajados e como a torcida dela é engajada e capaz de se mobilizar aí para salvar a favorita deles. E o mesmo não aconteceu com a torcida do Yuri. E a bronca que a Adriane Galisteu deu na Nádia? Gente, eu amei. A Nádia perdeu o brilho na hora. E esse recado é pra você, Nádia. Ontem, eu vi você comentando sozinha no quarto, e o pessoal de casa também viu, que você achou que eu não fui neutra na prova do fazendeiro. Depois, ela disse que ficou querendo enterrar a cara dela em algum lugar de tanta vergonha que ela ficou. Eu acabo falando besteira, falando que não é, né? No fim, ficou bastante claro para eles o que eles mesmos já desconfiavam. Com a eliminação do Yuri, agora é preciso podar as últimas plantas do jogo e vão com tudo para cima dos últimos crias que sobraram sem ir para a roça, o WL e a Lili. Lembram que eu sempre disse que evitar ir para a roça é uma estratégia válida, mas de nada adiantava evitar tanto ir para a roça e no final sair justamente na primeira roça que você vai? Ah, não, Yuri, calma. Não tenha toda essa pressa não, garoto. Não? Fica aí, eu não acredito. É o que vai acontecer com os crias. O Black não vai partir para a Jaque ou para o André agora. A Jaque não vai insistir no Black ou na Nádia agora. Os demais vão agora votar em peso em cima dos dois únicos que chegaram ao top 10 sem nunca terem ido para uma roça. E no fim, a maior lição que ficou dessa roça é: dividir votos nunca funciona e ter uma Dona Sônia das Lan Houses sempre ajuda nessas horas. Tava lá, foi R$2.000, 50 máquinas, R$2.000. Mandaram a nota e a gente já fez o Pix para reservar e vai ser até a final. Vai estar alugada essa... Já tá certo isso? Já tá certo, até o final. Antes da eliminação começar, o Rada e o Chay já especulavam que se o Black voltasse, todos ali, incluindo eles mesmos, iam ficar desnorteados com essa volta. E disseram ainda que se a Nádia voltasse, ela tem grandes chances de chegar a ir para a final. Acho que a Nádia vai para a final. Eu acho. E eu acho que tá claro que ela tem muitas chances sim de chegar até a final. Até porque uma pessoa nunca desacreditou dela, né? Essa pessoa é essa aí, ó, que vocês estão vendo. O Black estava ansioso porque ele queria tal resposta que ele tanto procurava. Só que ele obviamente entendeu tudo errado.
a gente já te explica o porquê que o Black entendeu isso tudo errado. Na hora da despedida, a Galisteu fez uma pergunta para eles. Quem vocês querem que volte? A Jaque, o André, a Márcia queriam a Nádia de volta. O WL, o Lili e o Tonzão queriam o Yuri. E o Rada e o Chay queriam o Black. Ou seja, a casa toda estava bem dividida. Nádia. Jaqueline. Nádia. Radamés. O Black. Chay. Black. Tonzão. Yuri. E lá na edição, eles fizeram questão absoluta de mostrar que a Nádia falou mal da Adriane Galisteu. Mas como a Adriane Galisteu não mostra, ela não sabe mostrar que não tem preferido. Eu falei no vídeo anterior, que tá aí no card que você pode clicar, que essa atitude da Nádia pegou muito mal pra ela. Mas eu não imaginava que ela fosse falar disso do jeito que ela falou. Levou esse pico. Disse Galisteu que ela e o Brasil inteiro ouviram o que a Nádia disse dela não ser neutra. E aí a Galisteu contou que ela não é mesmo neutra, que ela torce pra todo mundo ali dentro igualmente e que o sucesso deles é também o sucesso da edição. E esse recado é pra você, Nádia. Ontem eu vi você comentando sozinha no quarto e o pessoal de casa também viu que você achou que eu não fui neutra na prova do fazendeiro. Foi uma senhora bronca que todos na sede também ouviram. A Nádia perdeu o brilho na hora. Na hora. Ela não tinha nem aonde enfiar a cara dela de tanta vergonha que ela ficou do que ela falou da Adriane Galisteu. E aí teve os pedidos de votos e o Carelli tava querendo algum conteúdo, porque a convivência mesmo, né, já tá bem fraca. Se juntar tudo que eles mostraram de conteúdo ali, não deu nem 20 minutos de edição. E como eles falaram muita coisa para enrolar esse pedido de votos aí, e é só mais do mesmo, vamos logo pular para as perguntas que realmente importaram. Pro Black, a Adriane Galisteu perguntou sobre ele ter sido uma indicação do Tonzão e se isso doía. Aí o Black disse logo que o jogo dos crias era esse e que não doía mais e que ele só precisava ir pra roça para ter a resposta do público que ele tanto queria. O Doyle chegou na altura do jogo aqui que eu precisava realmente sentar aqui na roça para saber o que o público realmente pensa sobre mim. Para Nádia, a pergunta foi sobre o poder do Lampião, dela ter sido trocada, e ela disse que ela sentiu que ela seria trocada porque o Radamés sabia qual era o poder da chama e que por isso ela já estava preparada mesmo. Então, quando ele votou em mim, eu senti que ele iria usar o poder do Lampião contra mim. E pro Yuri, a pergunta foi sobre ele ter sido puxado da baia e a Adriane Galisteu queria saber se ele tinha se arrependido desse voto. Aí ele disse que fazia todo sentido ela ter puxado ele da baia e que ele se arrepende de ter votado nela. Mas ele fez isso porque ele esperava mesmo que ela fosse puxar o Chay. Eu tava achando que ela ia puxar o Chay de qualquer forma, porque ele votou na Lili e foi nítido que ele jogou o voto fora para ele não se envolver na votação. E aí a edição mostrou o momento que o Radamés conclui que os crias só votaram na Jaque porque eles tinham a informação de que a Jaque puxaria o Chay da baia. Pra ela ser redimida da cagada que ela fez com o Yuri, ela deve ter falado pra eles: vota na Jaque que ela vai puxar o Chay. E aí, ele deduz que essa informação tinha sido repassada pela Márcia. Apesar do Radar estar certo nessa suposição dele, ele não tem nenhuma certeza. Ele só acha que foi a Márcia por causa das movimentações que ela faz. E aí veio a última pergunta, a que é comum para todos eles. Quem eram o mais orgulhoso e o mais humilde dos peões da sede? O Black disse que, para ele, a Jaque era a mais orgulhosa, apesar deles terem melhorado a convivência e ela ter tido uma relação aceitável e bacana com ele. Lá da sede, a mais orgulhosa, acho que é a Jaque. Porém, ela me mostrou um lado dela muito humano, um lado que eu fiquei muito feliz, E pra ele, o Rada era o mais humilde. Aquela puxação de saco de sempre que o Black faz em cima do Rada. Já a Nádia, ela disse que pra ela, o mais orgulhoso é o Chay, porque ele vem com um sorriso falso pra ela e que ele erra em não pedir desculpas pelo que ele fez. E o mais humilde era o Tonzão, porque ele soube se reposicionar no jogo. E ele não veio humildemente falar assim: poxa, Nádia, me desculpa se eu fiz,
sabe? O Yuri disse que pra ele, a mais orgulhosa é a Márcia, porque ela teve algumas atitudes soberbas. Eu já vi muitas atitudes orgulhosas da Márcia Fu, a Mamusca. E isso certamente fez a Márcia mandar o Yuri para aquele lugar, ainda mais depois da volta toda que ela fez para salvá-lo da roça, né? E o mais humilde, o WL, porque ele é coração e essas coisas que só o WL faz. E só isso. Mas obviamente que antes de darem as respostas bonitinhas que a gente reproduziu aqui, o Black disse que para ele a pessoa mais orgulhosa já estava lá do lado dele. E a Nádia, obviamente, não gostou de ouvir isso. Ela disse que para eles, ela é julgada se eles conviverem com ela, e o Black jogou na cara dela que aquela atitude dela era sim uma demonstração de orgulho. Aponta como se eu não fosse humilde, mas vocês não convivem comigo pra saber. Não, ninguém falou que você não é humilde, a gente falou de orgulho. Então, Você- que eu sou orgulhosa. Eu ia falar, pra mim os dois são orgulhosos. Eu sou orgulhoso, tu é, mas tu acabou de demonstrar que você é orgulhosa. Eles discutiram ali os 5 minutos do intervalo, mas foi só o mais do mesmo. Aí no discurso da Galisteu, ela deu umas dicas preciosas pro Black. Ela disse que ele é o cara das teorias mirabolantes, mas que ser vulnerável é o que faz ele humano. E já avisou pra ele, ó, maneira aí no jogo que você tá fazendo. Se a razão é sua força, ser vulnerável é o que te torna humano. Pra Nádia, ela disse que parece que a Nádia faz questão de chegar até onde ela chegou sozinha, sem ter nenhuma convivência com os demais colegas, e que ela usa a metralhadora dela para disparar verdades, ao menos as verdades dela. E diz que chegou a hora de saber se o público acreditava nas verdades dela. Tem horas que parece até que você fez questão de chegar aqui sozinha. E pro Yuri, a Galisteu que ele é o típico jogador 12/8 e que pouca coisa tira ele do eixo, querendo dizer que ele é uma planta. E ele é mesmo, ele saiu por causa disso. Você é o típico peão que eu costumo dizer 12/8. Pouca coisa tira você do eixo. O Black foi o primeiro a ser salvo e ele não acreditou que ele estava sendo salvo. Ele chorou ali mesmo e voltou correndo para a sede dizendo que ele não estava cancelado. Ele chorou igual naquele paredão que eliminou a Larissa pela primeira vez, que ele disputou junto com o Alface. A Jaque fez essa cara aqui na volta dele. Querida, cheguei! E os paioleiros ficaram muito felizes com isso. A Márcia simplesmente optou por ignorar a volta do Black. A seguir veio o anúncio da Nádia. E foi aí que todo mundo se surpreendeu. Ao menos uma grande parte do público que não entendeu o que tinha acontecido para Nádia voltar. Mas essa pessoa aí do lado sabia muito bem o que fazia. O Yuri foi eliminado com 24,63% dos votos, a mais alta porcentagem de edição para salvar um peão da eliminação. Ninguém entendeu o que aconteceu, nem eles lá dentro e nem a gente aqui fora. Mas como eu avisei no vídeo anterior, dividir votos nunca é a melhor opção. E a Galisteu avisou que isso estava acontecendo naquele momento. E a culpa disso é da própria Jaque. A volta da Nádia foi super controlada. Ela não gritou, ela não disse o papapá dela e nem o trá-trá-trá. Ela simplesmente disse que deseja a todos os inimigos vida longa e eu não vou embora. Desejo todas inimigas vida longa. Eu não vou embora. O WL tava lá do lado do sofá agachado, mas quando ele viu que era a Nádia, ele foi pro canto chorar. A Lili e o Tonzão choravam igual duas crianças perdidas. Meu amor, eu não vou embora. Eu não vou embora. E de fato, o inesperado aconteceu e a gente vai te explicar o que rolou para ter esse resultado aí que vocês viram. Lembram que a gente disse na abertura do vídeo que a culpa desse resultado era da própria Jaqueline? Por que a gente afirma isso? Muito simples. Lá de dentro, a Jaqueline disse que ela queria a eliminação do Black e puxou um fora Black na live do eliminado e também deixou claro na hora que a Galisteu perguntou quem ela queria que voltasse da roça. A Jaqueline disse que ela queria que a Nádia voltasse. Bora, bora, meus malvadinhos, meus três fãs. Gente, todo mundo que tá na roça são adversários meus.
Mais uma pessoa que eu quero que saia é o Black. Só que o que ela diz lá ressoa aqui fora, ao menos com uma parte da torcida dela. Só que o ADM dela pediu um fora Nádia. Isso dividiu a torcida inteira. Para ficar claro, para eliminar a Nádia era preciso salvar o Black e o Yuri. E para eliminar o Black era preciso salvar a Nádia e o Yuri. E o que aconteceu para dividir os votos? Parte da torcida atendeu os pedidos para eliminar a Nádia e votou no Black e no Yuri. E parte da torcida atendeu o pedido dela para eliminar o Black e votou na Nádia para ela ficar. O Yuri não tinha torcida, então ele ia na rasteira de um ou de outro. E aí foi o erro que levou a esse resultado. A torcida da Jaqueline e do Pôr do Sol simplesmente subestimou a torcida da Nádia, dando como certo que eles não teriam força para conseguir mantê-la no jogo. E eles provaram que sim, eles tinham capacidade para isso. Eles contaram com duas coisas para esse efeito: os votos de parte da torcida da Jaque e a dona Sônia das Lan Houses. Ou seja, os nadnáticos foram inteligentíssimos em saber tirar proveito dessa brecha que a própria Jaque deu para eles de bandeja. Esse que tava lá foi R$2.000, 50 máquinas, R$2.000. Mandaram a nota e a gente já fez o Pix para reservar e vai ser até a final. Vai estar alugada essa... Já tá certo isso? Já tá certo, até o final falaram. O Yuri foi passear na roça e no final sobrou para ele. Querem um conselho? Não dividam votos. Se é para salvar uma pessoa para eliminar outra, foquem nela. Não subestimem a Nádia. Nós temos ainda 14 dias pela frente para a final da Fazenda. A torcida dela ficou apagada o programa inteiro, mas ela não deixou de existir. E eles estão dispostos, engajados e querem fazer de tudo para jogar ela na final da Fazenda, mesmo que ela não ganhe. A torcida da Nádia é muito forte, a gente sempre soube disso, como eles são engajados e como a torcida dela é engajada e capaz de se mobilizar aí para salvar a favorita deles. E o mesmo não aconteceu com a torcida do Yuri. Obviamente que também não dá para subestimar a torcida da Jaque e do Pôr do Sol, porque eles conseguiram o feito de salvar o Black, a Nádia, e ainda meteram quase 25% dos votos no Yuri. Isso aí não dá para desprezar. Impressionante como você tem tudo calculadinho, organizadinho, você é impressionante. Agora é preciso ter muito cuidado. A Nádia não vai partir para aquelas provocações dela e muito menos a Jaque vai responder à altura. Até porque, com a saída do Yuri, fica claro que eles precisam partir para cima dos 3 crias que sobraram lá. O WL, o Tonzão e a Lili, dos quais a Lili e o WL nunca foram para uma roça, nunca passaram pelo julgamento público. E como deve vir uma roça dupla na próxima semana, capaz, inclusive, dos dois saírem até juntos na mesma roça. O Black e a Jaque, se forem inteligentes nessa roça, eles não vão insistir nos mesmos alvos. Ao menos, não nessa próxima roça. O melhor é ir justamente no mais fácil. Ou seja, os paioleiros vão no WL e na Lili, Jaque, André e Márcia também devem ir para cima deles. Eliminados, aí sim eles vão partir para cima do Chay, do Rada e do Black, e o Black vai partir para cima do André, da Márcia, do Tonzão e da Jaque. No fundo, a Fazenda 15 ganhou uma sobrevida só pela volta do Black e da Nádia. Eu amei, gente, porque assim eu tenho mais trabalho para trazer aqui para vocês. A gente trabalha com conteúdo que eles geram lá dentro. E sem conteúdo, o que é que a gente vem fazer aqui e trazer para vocês? O Black acreditou que ele foi mesmo perdoado pelo público e o Rada disse que Deus é fiel e não falha essas desculpas de que deu tudo certo pro Black. E não, gente, nada mudou com relação ao ranço do Black. Ele segue o mesmo. E a Nádia foi apoiar a Lili e disse que pra ela é só um jogo e que tá tudo bem pro Yuri aqui fora nesse momento. Ele tá bem, é só um jogo. Tá bom? Tá bom? Viu? Tá certo? Tá? Aí os crias se reuniram na despensa e choraram, ficaram incrédulos que o Yuri vazou sem ter uma explicação pra eles do porquê que isso aconteceu, porque eles tinham certeza que ele ia voltar.
público não quis. Esse monstro, cara, moleque melhor. A Nádia disse que ela sentiu que ela estava eliminada quando a Galisteu deu aquela bronca em cima dela. E a Márcia também chamou a atenção dela e disse que ela não pode falar assim do jeito que ela falou da apresentadora. Fran, só tomar cuidado, né, com o que fala. Ai, mas eu penso alto. Já o André creditou a eliminação do Yuri a problemas passados que ele teve com o Lucas e que isso também pode ter pesado para o público, além do fato dele nunca ter ido para a roça. E coloca ainda em xeque o suposto perdão ao Black, que também pode ter feito uma diferença, pelo menos para eles. Né? Então, eu acho, assim, tenho essa impressão, que era mais sobre isso. Foi uma chance que Deus me deu, né? Porque se eu fosse, eu ia sair. A Jaque responde que se ela tivesse ido para essa roça, ela teria sido eliminada. E eu não duvido disso, gente. Eu já disse o porquê que o Black e a Nádia voltaram. Se ela tivesse mesmo lá, talvez não fosse dividir, mas talvez fosse dividir, né? A Jaque diz que a Nádia tem uma torcida forte e que sabia que ela ia voltar. E ainda diz que o Black e a Nádia movimentam o jogo e queria saber como é que o Lucas está e se o Lucas fez alguma coisa. O André acredita que o Lucas fez um pedido de fora Black, mas a Jaque acredita que ele não se manifestou em absolutamente nada. E de fato, o Lucas realmente não se manifestou. Mas eu já imaginava que ela voltaria, porque ela tem torcida grande, né? Sim. A Jaque, então, repete que ela seria eliminada se ela estivesse na roça. E aí, a Márcia diz que agora acredita que isso sim poderia ser possível. Se eu não tivesse ganhado essa prova, eu ia pra rua? Pode falar? Ia mesmo. A Jaque acredita que também o público comprou a história do Black e decidiu dar uma segunda chance para ele. Aí elas lembram que o Black falou que se o Yuri batesse na roça, ele vazava com facilidade. Já o Black foi e voltou 2 vezes porque ele tem um posicionamento e ele não é uma planta. Com isso, a Márcia admite que o Yuri é uma planta mesmo. Porque o outro, apesar de pesar, tem posicionamento. Né? Tem posicionamento. Talvez, joga muito bem, né? Talvez se a Ontem gente... eles arrebentaram de novo. Talvez sim. E a Jaque admitiu pra Márcia que agora ela não tem mais chances de vencer o programa. A Márcia ainda quis saber se de fato a Nádia é tão forte assim, e a Jaque afirmou que esse é o 4º reality dela, que ela tem uma torcida e que isso vai fazer total diferença nesse momento. Já é o 4º reality dela, filha. Ela tem torcida. Mas aí, a Jaque jogou a toalha em dizer que viu que ela não tem mais chances de ganhar, né, gente? Ainda tem 14 dias, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte aí. E ali do lado, a Lili chorava copiosamente sem entender o que eles estão fazendo de tão errado nesse jogo. Mas disse que se o público quis isso, é isso mesmo e tá tudo bem. Deixa eu quis. É isso. Os crias são, agora, pelo menos pra gente, a imagem do fracasso. E rolou ali uma mini treta entre o Chay e a Nádia. O Chay não gostou dela ter dito que ele é mentiroso por causa do conflito que rolou entre os dois ainda lá no paiol. Lembram lá? Ela sempre relembra dessa dinâmica lá do paiol. Gente que mentiu sobre mim na hora de coisa. Eu não sentei semana passada quando você voltou da roça. Você não me pediu desculpa. Não sentei aqui, eu pedi desculpa por você. Não me pediu desculpa. Falei desculpa. E a Nádia disse que ele pediu desculpas sem ser com sinceridade e que ele só fez isso por causa do Kawhi. Ela disse que essa atitude dele foi sim bastante orgulhosa. O Chay disse que a Nádia tem memória seletiva e que achava que ela fosse mais inteligente. De falso eu não tenho nada, nenhum pingo. Nossa, eu te chamo de burra? Ó, Brasil. Mais inteligente. Que horas que eu fui mais inteligente quer dizer o quê? Você é inteligente já. Isso, subestima a Nádia. Faz isso, Chay. Ela ama isso. Ela jogou na cara dele que ele é falso e que ele fica babando todo mundo pra se dar bem. Aí ele pediu exemplos disso e ela disse que quando alguém volta fazendeiro, ele vai lá parabenizar a pessoa e ficar rodeando ela o tempo todo. Tava falando com você fica ali babando a pessoa. Que babando quem? Eu babei quem? Eu babei quem? Você faz isso com todo mundo. O Chay disse que isso tudo não passa de teorias da Nádia. E disse que essas são as verdades dela.
mas não as verdades dele. Suas teorias, suas opiniões são suas, Nádia. Não são verdades. Suas verdades são suas verdades. E tá tudo bem. Ela disse que ela não consegue ser falsa com ninguém e que ela não ia abraçar o Rada porque ele a colocou na roça. Aí ele perguntou: a gente não pode mais votar em você, então? E você iria usar o poder contra mim, de qualquer jeito. Show, então, Nádia. Ninguém pode votar em você, ninguém te pode... Não é isso, é porque a Ninguém partir pode do te momento oferecer que você comida, ninguém vota pode te em oferecer mim, ajuda. eu ia te salvar Todo mundo é falso aqui. Então. E ela disse que todos olham pra ela com um sorriso falso. A velha perseguição de sempre que a Nádia usa pra se justificar pra tudo. Eu vejo sorrisos congelados. Tudo bem, tá tudo ótimo. Sorrisos congelados. Tá tudo bem, ó. Aí depois os paioleiros tentaram aliviar mais o clima e tentaram brincar com a Nádia, dizendo que o Chay gosta dela, mas ela não gostou muito dessa brincadeira não. Ela quer rir, ela... A Nádia gosta do Chay, pô. Ela gosta dele. Não, mas você gosta dele. Dá pra ver que você gosta dele. Aí a Nádia saiu do quarto e foi conversar com a Márcia, que estava na sala, e disse que a sua autoconfiança desmorona quando ela vai pra roça. E admite que ela falou besteira sobre a Adriane Galisteu. Depois, elas analisam que o Black tem um jogo inteligentíssimo e que ele movimenta a casa, e apontam que ele ficou sim bastante destruído com a eliminação da Kali e que aquilo foi sincero. Ele mostrou que ele ficou mal, né, com a saída. Da Kali, que arrependeu, Ele né? ficou destruído. Ficou, não ficou? Ficou. E foi de verdade, né, que você acha? E sozinha, a Márcia reclamou que o Black voltou, o homem de coração ruim. Como é que pode isso ter acontecido? Deus me livre. Homem ruim, de coração ruim, voltou, cruz credo. E a Jaque foi conversar com os paioleiros. O assunto era o Tonzão ter ficado chateado porque ela deu a bolinha pro Rada na última prova de fogo e dele saber que ela tinha a intenção de puxar o Chay da baia. E a Jaque confirma que ela tinha mesmo a intenção de puxar o Chay da baia. E a Jaque diz que não sabe como o Tonzão ouviu isso, mas que ele ouviu e levou isso para os crias e por isso os crias votaram nela. Então, você Mas compartilha essa eu falo informação alto, com né? quem? Eu falei lá na casinha da árvore, falei alto. É. Talvez a pessoa passou e ouviu também. Mas é isso, eu acho que game é isso. Para, Jaque, você mesmo contou essa história pra Márcia, você sabe disso. O Rada deduziu corretamente a situação. Mas é óbvio, né, que a Jaque não ia dar o ouro de graça pros paioleiros, né? Aí ela comentou que achou que ela seria eliminada caso ela tivesse caído na roça final. Aí o Chay disse que não, mas depois ela disse que do que rolou na última briga, ela não tinha certeza de como é que o público tava enxergando isso tudo. Eu acho. Não sei, né? Porque depois de tudo que teve os negócios aqui, não foi mais. E lá no Closet, o Black comentou que ele se sentiu renovado e que agora é hora de seguir com o jogo adiante. E que nem ele acreditou que ele ia voltar. Ninguém. Nem eu mesmo tava achando que eu ia. Ninguém esperava. Nem eu mesmo. E antes deles irem dormir lá na baia, eles voltaram a falar da mesma coisa. Tava chato, né, gente? E lá na cabine de descompressão, o Yuri também não rendeu muita coisa, mas ele descobriu que a Anitta deu um unfollow nele e ele acredita isso a briga com o Lucas. Rapaz, se eu te contar que ela te deu até um follow. Ah, mentira. Sério? Mentira. Sério. Ah, pô, porque a briga do Lucas foi uma parada absurda, pô. O Yuri também quase acertou a sua porcentagem, a maior de alguém que foi votado para permanecer no jogo. Tá. 25, 25. 25? 25. Porra. Não. Fica no 25. Foi o que mais chegou perto. Mentira. 24,26%. Que isso? Aí ele apostou que o Radamés será o próximo eliminado e que o WL vai ser o campeão da edição. O campeão da Fazenda 15 vai ser Tonzão Chagas. Não tem jeito. Tonzão Chagas, pô. Primeiro palpite no Tonzão, hein? Que visão de centavos, hein, Yuri? Logo ele muda depois de ver como as coisas estão aqui fora. Pela manhã, o Black comentou que a resposta que ele teve também valeu pro paiol como um todo e que o desânimo que ele sentiu veio pela perda de 2 pessoas seguidas. Aí o Black afirmou que ele não é 100% culpado pela eliminação da Kali. Uma resposta pra gente como grupo, pra mim como pessoa, foi foda ontem, cara. Eu fiquei incrédulo. Aham, Cláudia, senta lá.
Você é responsável sim, não 100%, você tem razão. Mas essa roça não era sobre você e a gente já disse isso aqui, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E é claro que o Black já inflou bastante, né, gente? E o momento ideal para eliminá-lo vai chegar. Tenham paciência, ainda tem 14 dias e vem as roças duplas aí para mexer com tudo. A penúltima semana da Fazenda vai ser muito movimentada, como eles mesmos já disseram que vai ser. Nós já temos o top 10 e certamente na semana que vem nós teremos o top 8 e depois o top 6. Disse o Black que ele se posiciona bastante e o jogo do Yuri não tinha nenhum posicionamento. E aí ele define o próximo alvo dele, o WL, que tem um posicionamento igual ao do Yuri. Ela deveria não arriscar e puxar alguém aqui, não foi. O Black então conta pro Chay que a Nádia tá com uma pulga atrás da orelha após o paiol dizer para ela tomar cuidado com as amizades falsas ao redor dela. O Chay disse que não vai dizer pra Nádia que essa amizade falsa é a Márcia. Não vale a pena falar não, deixa quieto. Você sabe por quê? Se você falar, depois ela joga fora, ela joga depois. Aí os crias ainda estão chorosos com a eliminação do Yuri e lamentam bastante que isso aconteceu. E o Tonzão conta pro Rada que parece que eles perderam uma parte deles, mesmo sabendo que aqui fora eles vão se reencontrar. Falar, mano, cara, a maior saudade do Yuri, mano. Cara, o bagulho é sinistro, mano. Que isso, mano. Sinistro, mano. A Lili chorou bastante hoje de manhã, inclusive, e tava com o rosto todo inchado antes de começar o Rodrigo Faro. Aí o Black foi lá falar com a Nádia e disse pra ela não se martirizar pela bronca que ela levou da Adriane Galisteu no ao vivo de ontem. A Nádia disse que ela precisa se desculpar com a Adriane Galisteu muito em breve. E ver coisas onde não existe. É isso, porque quando você não consegue ver, tocar e sentir, você imagina. E o Black agora diz que ele se sente mais confiante e não como a pior pessoa do mundo. Muitas vezes, achando que as coisas estão caminhando de mal a pior. Mas eu conheço aqui fora uma pessoa que não gostou nem um pouco disso e essa pessoa tem razão. Já já eu te falo quem é essa pessoa. Mesmo após falar para ela não se martirizar, a Nádia disse que ela tá ficando neurótica com o que tá acontecendo ali na Fazenda e que não é de seu costume falar sozinha. Aí ela acredita isso a Márcia, que fala sozinha o tempo todo e que ela pegou isso da Márcia. Aí a Márcia reforça que a culpa pela eliminação do Yuri é dos crias que poderiam dar um voto solto pra Nádia e pra Roça. E aí ela puxaria o Chay e aí sim as coisas teriam sido bem diferentes. Você ia de uma forma que você não ia puxar o Yuri. Porque 2 do paiol votaram em você e nenhum do cria tinha votado ainda. Mas agora já foi, né, Márcia? E não foi como se você não tivesse dado a ideia de jogar a Jaqueline na roça. Agora a Jaqueline sentiu esse baque. Ela disse que está com o coração apertado, que ela está aflita, porque ela poderia ter sido eliminada se ela tivesse ido parar na roça. Que aflição. Eu só tô muito apertado. Poderia? Quem sabe, né, gente? Não tem como saber. Mas julgando que se ela caísse, aí não teria divisão de votos e, obviamente, ela e a Nádia ficariam e o Black seria o eliminado da vez. E em paralelo a tudo isso, a Kali disse pro Lucas Selfie que teve muito machismo na eliminação dela porque acreditaram a eliminação dela ao Black e que ela saiu por causa dele e que era pra ele ter sido o eliminado de ontem. Você acha que foi injusto ele ter voltado e você ter saído por esse motivo? Sim, com certeza. Você acha que as pessoas foram... Porque eu vi isso no Twitter também. Você acha que as pessoas foram machistas em tirar você e deixar ele? Acho. E aí depois ela diz que o fato dele ter pedido desculpas e mostrado arrependimento pode ter comovido o público e pode ter contribuído para ele ficar. Não, Kali, não foi isso, então vamos te explicar melhor. Foi um erro de estratégia mesmo, da qual o Black e a Nádia se beneficiaram. Isso é matemática pura. Não é porque ele pediu desculpas que o sofá o perdoou e vai deixar ele avançar tanto assim. O ranço por ele não mudou e vai voltar a ficar em destaque exatamente porque agora ele inflou outra vez. Então muita coisa ainda vai acontecer nos próximos dias. Agora pensem no lado bom disso tudo. Ainda temos 14 dias pela frente.
O conteúdo lá na Fazenda já tá flopando agora que eu tô falando com vocês. Sem ter quem movimente mais aquilo ali, vai flopar tudo pra valer. E só para lembrar para vocês, a penúltima semana da Fazenda já tem surpresas anunciadas. A roça dupla, que muitos querem ver, deve acontecer já na próxima semana. 10 pessoas já foram eliminadas, mas ainda tem 10 pessoas lá dentro. A eliminação dupla deve vir já na próxima quinta, dia 14. E outras eliminações duplas devem acontecer até a terça-feira, dia 19 de dezembro. A gente está aguardando a confirmação da Record. Mas na maioria das fazendas, e mesmo no que rolou da Grande Conquista, em julho agora desse ano, as eliminações duplas vão acontecer justamente nos últimos dias para esvaziar a casa de uma só vez. É o padrão das fazendas. E mesmo o BBB faz isso também para esvaziar tudo muito rápido nos últimos dias. É só aguardar que é isso que vocês vão ver acontecer nos anúncios que a Record vai fazer nos próximos dias. Mas até que isso se concretize, a gente precisa de conteúdo. Senão, eles flopam lá e a gente flopa aqui. Vamos lá esclarecer o anúncio aí do Carelli, tá certo? Na reta final da Fazenda, é muito comum rolarem as roças duplas ou eliminação dupla para quem não está acostumado com os termos da Fazenda. Isso acontece porque o Carelli quer manter mais pessoas dentro da sede para ter conteúdo para a gente, inclusive, poder falar sobre isso. Como ele não anunciou isso antes da prova do fazendeiro dessa semana, muita gente está pensando assim, que ele vai dar uma manipulada nas coisas. A gente sabe como o Carelli é, né? Pode ser que tenha uma manipulaçãozinha aqui ou ali, até pode ser. Mas eu acho meio difícil que ele vai fazer isso a essa altura do jogo. A eliminação dupla vai vir a partir do poder branco, que vai dar mais uma indicação para a roça. E aí vai depender de quem vai ganhar o lampião na última prova de fogo da temporada. Na Fazenda 14, isso aconteceu no começo do top 10, que foi quando a Pétala ganhou o poder de fogo e teve mais uma indicação. Ela indicou a Débora Albuquerque direto para a roça, e a Débora e o Alex Galete foram eliminados. E como a gente já está na penúltima semana da Fazenda, vai ser normal vocês verem agora um monte de eliminação assim, para eliminar o máximo de pessoas possível assim no mais curto espaço de tempo. Então vamos lá para a agenda de como é que isso tudo vai ser. Vai seguir normal até quinta-feira, dia 14 de dezembro. Nessa data, haverão 2 eliminados. No sábado, dia 16, vai ter provavelmente mais uma roça. E aí, mais 2 serão eliminados. Vamos lá fazer essa conta. Nós já temos 10 pessoas. Na quinta-feira, eliminam 2, sobram 8. Provavelmente, no sábado, dia 16 de dezembro, eliminam mais 2 pessoas e vão sobrar 6 pessoas. Essas 6 pessoas vão fazer a última prova da temporada. Essa última prova da temporada não define o finalista, só para deixar claro. Ela só define quem escapa das 2 últimas roças. Essas 2 últimas roças vão acontecer na segunda-feira e na terça-feira, no dia 18 de dezembro e no dia 19 de dezembro. E aí eles vão eliminar mais 2 pessoas aí para formar os finalistas da edição. Provavelmente nós teremos 4 finalistas. E aí vem a última festa da temporada, que vai rolar no dia 20 de dezembro, e a grande final, que vai rolar no dia 21 de dezembro. Isso aí é o que acontece normalmente de padrão nas outras fazendas. O Carelli muda muito pouco as coisas com relação a isso. Então, podem esperar que vai ser por esse caminho que ele vai seguir. Mas a gente também vai comentar isso com vocês conforme a gente for vendo as confirmações oficiais da Record.